amigos! Eu não sei porque eu dou com esse negócio de palmas no início do vídeo, mas tudo bem. Meu nome é Melissa Azevedo, eu sou advogada, especialista em direito de família. Esse é um vídeo do meu canal de mentoria para advogados iniciantes. O tema de hoje é alimentos intuito familiar. Você sabe o que é isso? Muita gente não, porque faculdade não fala muito disso. Mas enfim, o alimentos intuito familiar, ele é uma classe de alimentos que ele é fixado em prol da família. Como assim, Melissa? Família um todo? Todos os membros da família? Não necessariamente. O casal separou e daí vai fixar a pensão para os filhos. Tem 3 filhos. Quando se coloca os filhos receberão 30% do salário mínimo de pensão alimentícia. Esses 30% é para o grupo familiar, para esses 3. O alimento, por isso intuito familiar, é um intuito de prover a família ali, os filhos, um conjunto, todos. A outra opção seria na forma pro rata, que é muito mais fácil a gente ver o intuito familiar do que o pro rata. O pro rata são 3 filhos, então eu vou fixar em 1/3 para cada filho. Tá, Melissa, mas isso daí quer dizer que conforme o filho vai fazendo 18 anos, então vai diminuindo 1/3 dos alimentos? Poderia. Claro, não automaticamente, teria que entrar com a exoneração de pensão alimentícia daquele 1/3. Entrando com a pensão alimentícia, conseguindo a exoneração, diminuiria o 1/3. Conforme o outro filho do meio faz 18 anos, termina a faculdade, enfim, pede a exoneração do outro 1/3. E só vai continuar 1/3. Tá, mas a gente sabe que isso é estranho, porque dentro de uma realidade de uma família, a gente sabe que às vezes aquele valor do global da pensão não está sendo dividido exatamente 1/3 para cada filho. Então, simplesmente assumir que está 1/3 para cada filho e reduzir os 1/3 conforme vai chegando na maioridade é ruim. De fato, é ruim. Por isso que tem que se pensar muito quando faz desta forma. Então, o alimento intuito familiar é o que muitas vezes seria o mais acertado quando você está do lado da genitora. Genitora, considerando que a genitora representa os filhos. Quando está do lado do pai, se tu quiser ter uma chance de, no futuro, exonerar esse 1/3, colocaria-se a opção de alimento pro rata. O Conrado, nesse livro aqui, ele tem alguma coisa falando sobre isso. E o que ele diz é diferente do que eu tô dizendo um pouquinho. É a mesma coisa, basicamente, mas ele diz que não poderia simplesmente diminuir esse 1/3, por assim dizer. Por causa das despesas comuns, geral, é o que todo mundo pauta, a argumentação contra, as despesas comuns, que não é porque fez 18 anos que não vai ter mais despesa. Mas olha aqui, vou ler pra vocês rapidinho o que fala. O alimento intuito familiar são aqueles arbitrados ou acordados de forma global para todo o grupo familiar, sem pormenorizar e separar a cota de cada integrante da família. Tô horrível pra ler hoje. Isso foi o que eu falei pra vocês, né? Aqui ele fala: o montante dos alimentos é estabelecido em prol de todos os familiares, e quando um deles deixa de ser credor dos alimentos, pode até ocorrer uma pequena redução da pensão, mas não uma divisão proporcional ao número de alimentados, sucedendo, se for o caso, um ajuste com a simples readequação dos valores dos alimentos. Então, o que eu entendo do que ele disse aqui? 30% seria 10% para cada filho, né? Um filho virou maior de idade, então ainda paga 20% do salário mínimo dos rendimentos. O outro filho fez 18 anos, sobrou um filho. Gente, é muito difícil fazer isso com o dedo. E só vai pagar 10%, então. Isso é ridículo em alguns momentos. Porque você sabe que existem outras despesas e que não fez 18 anos ou terminou a faculdade, que vai conseguir não ter essas despesas mais com o filho, né? E a gente sabe que isso cai sob quem tá ali cuidando das crianças, né? Ou nesse momento já adultos. Aqui ele fala: para fins de revisão ou exoneração, não é admitida uma simples divisão matemática da verba, pois na medida em que a verba alimentar foi fixada em favor do agrupamento familiar e destinada a suprir as necessidades deste, sua modificação depende da prova essencial de alteração do equilíbrio alimentar, levando em conta também as necessidades dos beneficiários remanescentes.
Eu concordo em partes que tem que levar em conta a situação, né? Mas, então, não coloca não vai poder automaticamente, então, tirar um terço, exatamente aquela quantidade que está determinada. Pô, então não escolhe o intuito familiar, não escolhe pro rata, né? Coloca o intuito familiar, mas enfim. O que eu gosto do intuito familiar é que ele me ajudou muito. Nem tem mais nada interessante aqui sobre isso. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa em outro, da Berenice, vamos ver. Um caso que eu tive uma vez, a minha cliente, o pai dela morreu, e quando ele morreu ela tinha uma cobrança de pensão alimentícia. Ela já era grande e tudo mais, o processo era de uns 10 anos, de 10 anos atrás tudo mais, começou e até hoje não tinha recebido ainda. Teve muito advogado naquele processo. Daí, o que a gente fez? Eu assumi o processo e tal. Tinha uma impugnação do valor, na verdade um embargo de execução, com impugnação do valor cobrado da irmã dela. Daí primeiro, o pai estava morto, tinha que ter o inventário, era representado pelo espólio, não tinha o espólio formado para representar. Por assim dizer, tipo, as irmãs não estavam bem, tudo mais, ninguém entrou com o inventário, bens, nem sabíamos todos os bens que tinham e tudo mais. Mas o que ela argumentava basicamente no embargo de execução dela? A pensão alimentícia foi fixado em prol das 3 filhas. Então, minha cliente estava executando o valor total da pensão alimentícia. Digamos que a pensão alimentícia era R$500, as outras irmãs já eram mais velhas, ela estava executando dos 16 ao 18, mais no valor integral de R$500. Daí agora, que para elas não era conveniente, porque daí ia interferir no bem, que era num dos bens que era da herança, elas querendo dizer, não, ela estava usando um percentual que era correspondente às outras irmãs. O que eu argumentei? Não. Alimentos intuito familiar. Foi fixado em prol da família, não foi fixado 1/3 para cada uma das irmãs. Então não pode falar que ela só pode cobrar 1/3 daquele valor da pensão alimentícia, ela pode cobrar o valor integral da pensão alimentícia. Compraram a tese? Compraram. Então a gente sempre tem que, quando a gente está fechando um acordo ou quando a gente está analisando a situação, pensar no futuro. Então, por isso que eu digo, geralmente, quando se representa a criança, compensa muito mais o intuito familiar do que o pró-rata. Quando eu tô representando um pai que tá meio puto da vida com a genitora e tudo mais, e não que eu vou ajudar necessariamente o pai, mas se eu vejo que a genitora também tá fazendo pra provocar e tudo mais, e eu acho que o melhor seria colocar a cota pró-rata ali, de 1/3 para cada filho, 1/2 para cada filho, né? Depende da quantidade de filho, eu coloco sim. Porque a gente tem que fazer o que é melhor pro nosso cliente, claro, sem perder de vista o que é melhor pra criança também, né? Então, e daí aquela coisa, né? Vou convencer meu cliente a pagar um pouco mais, um pouco menos, pensando na criança, que às vezes a gente pensa na mãe e a gente não quer pagar nada, né? Não quer ajudar em nada o cliente, mas essa é uma posição da Melissa litigadora, né? A Melissa, que não é litigadora, ela gosta de ajudar todo mundo, porque as crianças precisam, né, gente? As crianças precisam. Tá aqui. As crianças precisam. Até a genitora, por mais que às vezes avacalhe um monte com o cara, também precisa. E vice-versa, né? Quando as crianças estão sobre a guarda do pai, a guarda física, né? Mas enfim, vamos ver aqui. Eu acho que a Maria Berenice não fala nada. Não fala nada nesse livro aqui, pelo menos, do intuito familiar. Vamos ver a execução dela. Ai, de execução dela. Caceta, desculpa, gente. Que susto. Pronto, resolvido. No dos alimentos. Vamos ver se ela falou alguma coisa. Alimentos in natura, alimentos em traje civil. Eu acho que ela não fala nada, pelo menos pelo índice, né, gente? Eu tô olhando. Fala, 67, vamos ver. Uma parte boa da minha mentoria, né, gente, é que eu mando esses artigos todos, né? Eu analiso petição com o cliente com o advogado, que é meu mentorado. Eu mando os livros, as cópias da jurisprudência, né? Porque eu sei que no começo de carreira não tem dinheiro pra comprar. E olha, eu tenho livro. Mas enfim, vamos ver o que a Berenice fala aqui, ó. Estabelecidos alimentos sem identificação do percentual de cada beneficiário
todos são titulares da integralidade do crédito. Foi o que eu falei. Vamos ver se ela fala ela fala redução proporcional, vamos ver. Em face da natureza difusa da obrigação, cessando a necessidade de alguns beneficiários, tal não implica redução proporcional do valor dos alimentos, até porque as despesas que são comuns a todos e não diminuem quando se reduz o número de credores. Concordo? Tem que analisar a questão, mas volto a falar, então não coloca o pró-rata. Coloca logo coloca 100%, pronto. Então não vai colocar pró-rata sabendo que vai ter chance de não dar em nada. Mas tudo é analisar o que é melhor pro cliente, né? Rolf. Eu aceito o Rolf, mas não nada muito interessante aqui, não. Então é basicamente isso. É pensar e analisar qual das melhores formas é para a situação. Eu sempre acho, na maioria dos casos que eu trabalhei, representando o pai alimentante, não sendo pai com a custódia da criança, muda a coisa, né? Mas pai alimentante, vale mais a pena colocar o pró-rata, para garantir, enfim, no futuro, caso queira tentar uma exoneração. Representando os filhos, compensa bater na tecla do alimento intuito familiar. Vamos colocar sem identificação do beneficiário. Então, basicamente é isso. Vocês entenderam, espero, na prática do que acontece, optando por um ou optando por outro. E daí agora vocês façam as conclusões de vocês pros casos de vocês, né? Ou me contratem pra mentoria que eu ajudo. Mas é isso o tema de hoje. O próximo tema a gente vai falar, se tudo der certo, sobre essa decisão que saiu essa semana, penúltima semana de novembro, sobre essa questão. Eu tô gravando na penúltima semana de novembro, né? Vocês eu não sei quando estão assistindo. A decisão que conheceu lá do Rio Grande do Sul a possibilidade de união estável concomitante ao casamento. Enfim, vou dar minha opinião rápida e tal, prometo que vai ser mais rápido que esse vídeo próximo. Mas enfim, fiquem comigo aí, se qualquer dúvida me mandem e-mail, me mandem WhatsApp, tá todas as informações aqui embaixo, me sigam no Instagram. E é isso, gente, muito obrigada pela atenção, pelo minuto que vocês aí desprenderam comigo. Boa tarde, boa noite, enfim. Tchau.